Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. 1 João, capítulo 2, verso 1. Todos acharam, amém? Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, porque não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Amém? Amado Espírito Santo, queremos, Deus, diante deste momento, Pai, neste culto que o Senhor nos dá o privilégio de participar, apresentar a Ti, Pai, esta hora da mensagem e Te pedir, querido Espírito Santo, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas que aqui forem ditas, tudo que aqui acontecer, Pai, esteja de acordo com a Tua vontade, Senhor, e o Teu propósito para cada um de nós. Fortaleça, Deus, os nossos corações, prepara, Deus, cada coração aqui para receber a Tua boa palavra, a Tua semente maravilhosa, Deus, esse banquete, Pai, que o Senhor prepara nos céus, para nos alimentar na terra, e chamamos de Tua palavra, que ela seja luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu quero começar, gente, essa mensagem, liberando uma palavra profética. Se você crê, você diz amém. 2015 será o ano do desígnio do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você toma posse dessa palavra? Um ano onde o desígnio que Deus tem para a sua vida começará a acontecer neste ano de 2015. Estamos agora no último domingo do ano de 2014 e o ano de 2014 não foi igual para todo mundo. Apesar de estarmos na mesma nação, sermos brasileiros, irmãos em Cristo, sujeitos ao mesmo governo, passando juntos por várias situações, o ano não foi igual para todo mundo. Para alguns, o ano de 2014 será um ano para se esquecer, apagar, deixar mesmo cumprir aquela palavra, as coisas velhas ficam para trás, ir para o arquivo morto da nossa história. Para outros, já foi um ano de bênçãos, apesar dos pesares. Essa semana passada eu estava conversando com meu tio, Josué, e ele estava compartilhando comigo sobre o ano dele de 2014, ele estava falando, o meu ano de 2014, ele não chegou a ser aquilo que eu planejava, mas graças a Deus foi muito melhor do que o ano de 2013.
Porque o ano de 2013 na minha vida foi aquele ano de tribulação. E aí eu fiquei olhando para ele e fiquei pensando, realmente, o ano de 2014, para as pessoas, cada um viveu de uma maneira. O meu ano trágico, o meu ano na minha vida particular trágico, que foi um ano de grandes dores e sofrimentos, foi o ano de 2011. 2011. Eu não quero aqui ser o profeta do caos, mas existe um fato em nossas vidas que todos nós enfrentamos tragédias na vida. E se você ainda não enfrentou, se prepare. Porque quando a gente está pronto, preparado, pelo menos consciente de que isso acontece, quando chega, dói menos. O problema é quando a gente vive numa vida de fantasia, achando que o mal ou os problemas da vida nunca vão nos alcançar. Salomão escreveu que há tempo para todas as coisas, há tempo de alegria, mas há tempo de choro. O tempo e o acaso afetam tudo e todos. Um momento da nossa vida pode chegar a algo que nós não gostaríamos de viver, mas se estamos conscientes disso, vai doer menos, pode ter certeza. 2011 foi um ano que foi difícil. 2012 foi um ano de perder muita coisa. Um ano de aprender a viver na dependência de Deus. 2013 foi um ano onde o Senhor começou a dar um novo recomeço. Foi um ano de recomeço. 2014 tem sido um ano de desafios, mas um ano de crescimento. Isso na minha vida. Quem sabe na sua vida, 2014 é aquele ano da tribulação. Nós estamos num país que este ano foi um ano bem conturbado. O brasileiro por si só, ele já tem uma certa preguiça de começar o ano antes do carnaval, né? Parece que a gente vai levando o mês de janeiro, fevereiro, meio na marcha lenta. Até aqueles que não gostam de carnaval, está amarrado o carnaval, mas eles se aproveitam daquele climinha sossegado e marcha lenta, e a gente vai vivendo, muitos de nós vamos fazendo isso. Começamos a, de fato, desenvolver o nosso ano depois do período de férias, de festas. Só que esse ano 2014, além deste problema, nós já tivemos a Copa do Mundo, por exemplo, que aí parou também o Brasil. Uma Copa que custou para a nossa nação, para o nosso país, 3 vezes mais do que custou todas as outras 3 Copas anteriores juntas. O custo da Copa do Mundo. Só que o detalhe é que a Copa, as últimas 3 Copas do Mundo em outros países, os países cresceram também na área de mobilidade urbana, transporte público. O Brasil não foi bem assim, né? Teve irmãozinho que ficou bravo, xingou o Filipão por causa do 7-1, mas não se incomodou nada em saber onde é que está esses recursos todos da Copa do Mundo. Mas isso também paralisou para a economia, para a produção. Depois tivemos as eleições, que também foi um momento conturbado na nação, foi a eleição mais apertada que tivemos na história. Uma diferença de 3,4,5 milhões de votos de um candidato para o outro. E também foi uma das eleições mais caras que houveram na história. E muita gente se indignou com o resultado da eleição, mas se esquece da palavra de Deus que diz que toda a autoridade é por Deus constituída. Então, se a igreja está orando muito para que Deus mude uma autoridade e a autoridade não muda, Deus não muda, é porque de repente Ele está querendo usar a autoridade para mudar a igreja. Reclamamos, e eu vi muita gente, às vezes irmão em Cristo, falando mal dos nossos irmãos lá do Nordeste, porque votaram. Só que o resultado final da eleição não foi por causa dos irmãos nordestinos que votaram. O resultado final da eleição foi porque
mais de 30 milhões de brasileiros não votaram. Ou seja, Einstein certa vez falou assim: o mundo é um lugar perigoso para se viver, não é por causa dos maus, mas é por causa dos bons que não fazem nada em relação ao mal. Abrimos mão da nossa responsabilidade, muitas vezes a gente abre mão da autoridade que Deus nos dá. Eu estou dando aqui um exemplo de exercício de cidadania no voto, mas quem abre mão disso também muitas vezes abre mão de outras autoridades que o Senhor dá, poderes que o Senhor constituiu a nós para que a gente possa de fato mudar a vida. Mas muitas vezes dentro da igreja nós somos aquele crente Pilatos que lava as mãos diante das coisas que acontecem, e aí vamos vivendo caos, problemas. E por isso o ano 2014, quem sabe, tem sido um ano muito difícil para todos, coletivamente falando. Na coletividade o ano tem sido difícil, mas é porque muitos abrem mão dos direitos que têm, das condições que têm, da força que têm, do dom que Deus deu, da capacidade que Deus deu. Que 2015 você tome posse de todas as virtudes que o Senhor derramou sobre a sua vida, que você exerça com vontade, com afinco, com dedicação o dom que Deus te deu. Aproveite a saúde que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, porque aí de fato nós começaremos a ter um ano onde o desígnio de Deus começará a acontecer em nossas vidas. 2015 será o ano do desígnio de Deus para a nossa vida. Só que existe uma frase que até já é clichê, todos nós sabemos, a gente concorda, mas muitas vezes a gente não faz o que ela manda fazer. Como é que queremos colher novos frutos se a espécie da semente que plantamos é a mesma? Como é que o ano de 2015 será diferente se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que fazemos até aqui, ou que fizemos no ano de 2014? É necessário para a mudança de vida, para de fato a história mudar. Não é a virada do 31 de dezembro para o 1º de janeiro, a mudança de um dígito de 4 para 5. Não é isso que de fato vai transformar, vai apagar tudo e a nossa vida vai mudar. Mas é nós nos dedicarmos e começarmos a plantar espécies de sementes que o Senhor nos dá. Como ter um ano novo? Como começar um ano novo? Como de fato ter no ano de 2015 o propósito de Deus se estabelecendo em nossas vidas? Primeiro fato, a primeira verdade é que nós precisamos ter Jesus Cristo. Não tem jeito, não há como ter uma vida nova, ter uma nova maneira de viver se Jesus Cristo não entrar em nós. Paulo escreveu lá na sua carta aos Coríntios: pois todo aquele que está em Cristo é nova criação, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Novidade de vida, novo tempo, coisas velhas passando, tudo acontecendo novamente, tudo sendo novo em nossas vidas, só com Jesus Cristo. Ele entrando em nossas vidas de fato, Ele habitando em nossas vidas de fato, Ele estando conosco todos os dias, Ele habitando em nossas vidas, Ele estando em cada momento da nossa existência. De fato, as coisas começarão a ser novas. Foi para isso que Ele veio. Jesus veio para trazer o evangelho das boas novas. Boas novas significa novidade de vida. Quando Jesus entra em nossas vidas, começamos a ver o mundo de uma maneira diferente, começamos a experimentar coisas que antigamente não experimentávamos, começamos a conhecer algo novo, e isso nos leva a chegar a lugares que nunca chegamos. Isso nos leva a passar a viver o que nunca vivemos, quando Jesus de fato está em nós.
E como é que Jesus está em nós? Como é que sabemos quando Jesus começa a habitar em nossa vida? O texto aqui que nós acabamos de ler, ele responde. O versículo 3 do capítulo 2 de 1 João, ele diz: sabemos que estamos nele, que o conhecemos, quando obedecemos aos seus mandamentos. Jesus só entra na vida daquele que obedece os seus mandamentos. Sabemos que o conhecemos quando obedecemos aos seus mandamentos. O próprio João, quando escreve no capítulo 5, ele diz que os mandamentos não são pesados. A religiosidade é pesada, o mundo nos sobrecarrega, o pecado tira toda a nossa energia, tudo aquilo que o mundo nos oferece nos traz um sobrepeso. Agora a palavra de Deus diz que os mandamentos de Jesus Cristo, de Deus, não são pesados. O problema é nós obedecermos. Deus falou que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus falou que Ele não está preocupado com o verdadeiro jejum que Ele espera, o verdadeiro sacrifício que Ele espera de cada um de nós é o sacrifício da obediência. Sabe o que significa a palavra sacrifício? Vem da palavra korban, que significa abrir mão de algo que você considera valioso por algo mais valioso ainda. É isso que nós fazemos quando nós decidimos obedecer a Jesus Cristo. Nem sempre nós abrimos mão de coisas que a gente não considera. Nem sempre obedecer a Jesus, a obedecer a Deus, é abrir mão de coisas que são ruins. Muitas vezes são coisas que têm valor para nós. Uma vida que nós consideramos importante, tem valor a forma como nós vivemos, mas se quisermos viver a palavra de Deus e o novo de Deus nas nossas vidas, parar de viver conforme as leis do mundo, mas passar a viver pelos benefícios que há no reino de Deus, é o que nós precisamos entender. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Estamos numa Babilônia, diz a palavra do Senhor, mas nós não pertencemos a ela, como Daniel, por exemplo. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava na casa, no palácio real, tendo a oportunidade de comer os manjares da Babilônia. Imagina como é que era a comida do rei Nabucodonosor, meu irmão. E ele prefere trocar tudo aquilo ali por vegetais, porque ele decidiu que apesar de estar na Babilônia, ele não pertencia à Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Isso é obedecer ao Senhor. É nós estarmos no mundo, mas o mundo não estar em nós. Quando Jesus nos orou por nós, Ele ensinou assim, Ele orou ao Pai assim: Pai, não rogo para que os tire do mundo. Nós temos que estar nesse mundo, meu irmão, pregando o Evangelho, levando a salvação, sendo diferença, sendo luz, sendo sal. Tem crente orando: Senhor, me tira desse mundo. Para quê? Se Deus te deu a terra para você governar. É para nós estarmos no mundo, mas o mundo, as leis do mundo não estarem em nós. É para nós influenciarmos e não sermos manipulados pelo mundo. Esse é o primeiro passo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. E aí às vezes a gente fica fazendo confusão, o que é mandamento? E aí começa a querer decorar os mandamentos, e não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, não roubarás, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo, não aquilo. E aí Deus, vendo a confusão toda, enviou Jesus Cristo, e Jesus veio e facilitou. Todo mandamento se resume em uma coisa, em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu pensamento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com tudo que você tem, com tudo que você é, e amar ao próximo como a ti mesmo. Paulo, cheio do Espírito Santo, em Gálatas 5, foi e simplificou mais ainda, porque toda a lei se resume em um mandamento: amar ao seu próximo como a ti mesmo. Simples. Sabemos que conhecemos ao Senhor quando obedecemos os seus mandamentos.
obedecemos os seus mandamentos quando amamos o próximo como a nós mesmos. Esse é o segredo, a chave para o desígnio de Deus começar a ser efetuado na sua vida a partir do ano de 2015. É amar. Amar como Cristo nos amou, amar como amamos a nós mesmos. Paulo em Gálatas 5, quando ele fala isso, ele ainda diz: contudo, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Contudo, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Essa é a grande dificuldade que nós estamos vivendo no tempo de hoje, e por isso o desígnio de Deus não se estabelece na nossa vida. Nós estamos nos mordendo. O ano de 2015, quem sabe você não conseguirá mudar o mundo. Provavelmente você não terá tempo hábil para mudar o mundo em 2015. Mas você pode mudar completamente a sua vida. Você pode mudar completamente o ambiente que você está. Você pode mudar muito a vida das pessoas que te cercam pela tua mudança de atitude, amando ao próximo como a si mesmo. Só que hoje a realidade é, inclusive dentro de casas cristãs, que as pessoas estão se mordendo o tempo inteiro. Senta na mesa para comer, um mordendo o outro, um provocando o outro, um criando problemas para o outro. Vai trabalhar, a mesma coisa, no ambiente de trabalho, é um tentando morder, provocar, perseguir, atacar, devorando-se uns aos outros. Muitas coisas não acontecem dentro da nossa vida, na nossa vida, porque é isso que nós estamos fazendo. Estamos nos tornando devoradores. Hoje o mundo está muito equilibrado. A mulher trabalha como o homem trabalha. Existem algumas casas que a mulher ganha mais do que o homem. Isso é resultado da vida que nós estamos vivendo. Mas existem casos em que um trabalha e trabalha muito, e o outro não pode ver R$1 na carteira, que enquanto ele não devorar, ele não sossega. O filho não pode ver o pai com o dinheiro que onde vai, tudo quer. Vamos nos devorando uns aos outros, devorando as coisas uns dos outros. Isso vai provocando em nós problemas, males, dificuldades. Vamos nos destruindo, autodestruindo, porque nós não estamos entendendo isso. 2015 é um ano de nós fazermos um voto com o Senhor. Faça esse voto com o Senhor. Senhor, 2015 eu não vou morder mais ninguém. Às vezes o devorador não está no oculto. Às vezes o devorador, ele se revela quando nós nos olhamos no espelho. Nós olhamos a nossa face no espelho, está ali o devorador que está acabando com a sua vida. Nós nos devorando mutuamente, diz a palavra do Senhor. Cuidado, diz Paulo, para não se destruírem. O mundo hoje está se destruindo por causa disso. 2015, que seja tirado das nossas vidas, seja expulso das nossas vidas, esse espírito de cão sarnento, raivoso, em nome de Jesus. Amém? É uma chave para nós chegarmos e mudarmos de fato o nosso ano. Mudarmos a nossa vida, começarmos a amar o outro, amar o próximo, amar de fato o amor de Cristo, que é o amor que serve, é o amor que estende a mão, é o amor que auxilia, é o amor que não quer tudo para si, como diz 1 Coríntios capítulo 13, não vê os seus próprios interesses. É muito diferente do mundo, por isso que choca a nossa mente. Só que a palavra do Senhor diz que quando o Espírito de Deus entra em nós, nós somos transformados e entra em nós a mente de Cristo.
a mente de Cristo. O versículo 6 diz que para nós termos o propósito de Deus, o desígnio de Deus em nossas vidas, nós devemos andar como Cristo andou. Aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. Esse é um grande desafio. Porque andar com Cristo significa andar, como diz a palavra aqui do Senhor, como ele andou. Andar com ele significa andar como ele andou. E às vezes na nossa vida a gente quer que Cristo ande conosco, que Cristo se adapte à nossa forma de viver, que Jesus Cristo entre na nossa vida, mas a nossa maneira de viver é que estabelece o nosso relacionamento com o Senhor. Nós vamos para onde nós quisermos e Jesus vai atrás de nós. Nos esquecemos o que ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diária e me siga. É negação. Começou a apertar o caminho. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você quer estabelecer 2015, o ano do desígnio de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus? É andar como Cristo andou. Significa nós seguirmos a Jesus Cristo e não Ele nos seguir. Porque é isso que está acontecendo hoje. E por isso tem tanto crente dentro da igreja que ainda não sabe qual é o seu propósito. Está dentro da igreja, está acompanhando, está vivendo, mas ele não sabe ainda para onde vai, o que vai fazer, o que Deus quer com a vida dele. Talvez seja porque está faltando dar o governo da vida ao Senhor. Seja feita a tua vontade, diz a palavra do Senhor, assim na terra como é feito nos céus. A primeira atitude da nossa oração é dizer: Senhor, venha o teu reino. Esse reino ele tem leis, esse reino ele tem princípios, esse reino tem governo. Este reino não é a casa da mãe Joana, este reino é pertencente ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, o soberano sobre o qual todo joelho se dobra, diz a palavra do Senhor. Dobrar o joelho não é um ritual, dobrar o joelho é olhar para a palavra e dizer: Senhor, eu me dobro a essa palavra, eu quebro o meu orgulho em relação a tudo que o Senhor tem, e faz e manda. Às vezes, estamos caminhando e achamos que Jesus está andando conosco, porque nós vivíamos uma vida toda errada e agora a gente já vai domingo na igreja. Continua no mesmo estilo de vida, da mesma maneira, pensando com os próprios botões, fazendo as coisas de acordo com a própria vontade, não olha para a palavra de Deus, não toma atitude nenhuma, ou pelo menos antes de tomar atitude, diz a palavra do Senhor que há sabedoria na multidão dos conselhos. Conselho de quem? Da amiga fofoqueira? Do colega de trabalho adúltero? Conselho de quem não conhece a palavra de Deus? Conselho de quem? Há sabedoria na multidão de conselhos da palavra do Senhor. Esse livro é um livro cheio, repleto de conselhos sobre todas as áreas das nossas vidas. E se seguirmos, de fato, será estabelecido o desígnio de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. O conselho da palavra de Deus. O conselho. Andar de acordo como Ele andou. O que nós precisamos entender é uma coisa que poucos entendem, mas faz toda a diferença. A palavra pecado significa errar o alvo. Esse é o sentido da palavra pecado. E muita gente, quando peca, fica com medo, porque o pecado traz a morte, o pecado perde a salvação, e fica com medo do amanhã, e vive com medo do pecado, medo do erro. E pecar significa errar o alvo, ou seja, o nosso alvo é Jesus Cristo. Todas as vezes que a gente sai do alvo, que se chama Jesus Cristo, para de andar como Ele andou, andar na direção em que Ele está, todas as vezes que a gente sai, a gente peca. Só que um grande problema do pecado, e pouca gente não se percebe a isso, e por isso sofre,
é que quando o pecado entra na vida de alguém, por uma porta, a autoridade sai pela outra. Um grande problema de nós é andarmos como a gente quer, andarmos fora do princípio da palavra, fora da obediência da palavra, é que quando pecamos, a autoridade sai das nossas vidas. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Olha para o Éden. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, criou a terra e tudo que nela há, Deus disse ao homem: domine sobre a terra, domine sobre os peixes, sobre os animais, sobre as plantações, domine a terra, é para vocês governarem e estabelecerem a autoridade que eu estou dando a você. Quando Deus soprou naquele boneco de barro e tornou ele um ser vivente, deu a ele a autoridade sobre todas as coisas. O que aconteceu? O homem pecou. Adão não ficou ligado na serpente que estava falando na orelha da mulher dele. Até hoje tem muito Adão que o Senhor que está correndo o risco de perder o Éden que Deus lhe deu, porque ele não fica ligado em quem está falando na orelha, no ouvido. O homem pecou, caiu. O que aconteceu? Perderam a autoridade. E assim vivemos por muito tempo, até que o Verbo se fez carne. Jesus se dispôs da sua glória, do seu poder, ele já era antes de todas as coisas existirem, e ele se dispôs para vir à terra, nos reconciliar com Deus. No seu ato na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição, ele devolveu ao homem a autoridade que o homem um dia tinha perdido. Hoje essa autoridade está na sua vida. Hoje essa autoridade está sobre nós, sobre a igreja. A autoridade hoje de Deus, quem carrega, quem a ela pertence, é a igreja. A igreja hoje é a autoridade de Deus nessa terra, para falar novas línguas, para expulsar espíritos malignos, para impor as mãos sobre os doentes, para transformar a história da sociedade, para você mudar a história da sua família. Se você é o único salvo dentro da sua casa, ali você é a autoridade constituída pelo Senhor, cheio de virtudes para fazer acontecer e mudar a história daquele lugar, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja por onde quer que você passar, aonde você passar e pisar, diz a palavra, as plantas dos teus pés, aquela terra eu te dou por herança. Por que isso não acontece? Por causa do pecado. Porque quando pecamos, a autoridade é tirada. E aí é por isso que hoje tem um monte de pai de família que acha que tem a autoridade dentro de casa e não tem, já perdeu a autoridade dele há muito tempo. Acha que manda porque grita, porque fala mais alto, só que a autoridade ela não é imposta. A autoridade simplesmente é. Quando alguém tem a autoridade de Deus na sua vida, ele não precisa impor nem falar para ninguém que ele tem. Quando ele chega, o mundo espiritual sabe, reconhece e todos veem nele a autoridade. Só que tem muito pai de família hoje, nós estamos vivendo a geração, talvez que mais está se perdendo, a geração onde os homens estão sendo mais frouxos do que nunca, perdendo a autoridade que tem. Só que isso não é porque simplesmente a mulher está conquistando, não tem nada a ver com a mulher, tem a ver com o homem pecando. Nós vivemos uma sociedade hoje que nunca caiu tanto na pornografia como cai hoje. Chefes de família, pais, mas na imoralidade sexual, na pornografia, com amizades que corrompem os bons costumes. O que isso acontece? Tira a autoridade que tem. Quando tira a autoridade, meu irmão, o inferno vem e faz a bagunça, faz o estrago. Precisamos resgatar a nossa autoridade. Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus em 2015? Quer viver um 2015 do desígnio de Deus sobre a sua vida? Abra mão dessas coisas que não são ruins, não são boas, porque se fosse ruim ninguém faria. A carne adora. Só que se quisermos ter de novo a autoridade de Deus sobre a nossa vida, o pecado precisa sair. Sabe aqueles negócios fraudulentos?
pesos adulterados, medidas falsificadas. A Bíblia Sagrada diz que Deus detesta, o Senhor detesta essas coisas. Isso não nos pertence mais quando queremos andar com Jesus Cristo. Esse tipo de coisa tem que sair da nossa vida, porque nós andamos agora pelo reino de Deus, estabelecendo a vontade de Deus e tendo a confiança e a certeza que, ainda que esteja todo mundo fazendo errado e está dando certo por enquanto, Deus vai nos fazer crescer, porque Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de tudo que há. Talvez seja mais difícil de chegar lá, vai demorar mais tempo, mas quando você chegar e bater um vento e uma tempestade, você não vai cair, porque você está sustentado. É na rocha que se chama Jesus Cristo. Sabe aquela mentirinha que nos salva, livra a cara, várias vezes com o patrão, livra a cara com os pais, livra a cara com a esposa, com o marido, aquela mentirinha. Se nós quisermos viver o desígnio de Deus na nossa vida em 2015, isso não nos pertence mais. Fala para o teu irmão aí, isso não te pertence mais. Sabe o que Jesus diz em João 8,44? Que os mentirosos são filhos do diabo. Como é que queremos andar com Jesus Cristo, se Ele é a verdade, diz a palavra? Jesus é a verdade, meu irmão. Jesus é o caminho, Jesus é a vida. O desígnio de Deus começa a ser estabelecido em nossas vidas quando de fato nós vivermos pela obediência da palavra, andando como Jesus Cristo andou, olhando para Ele. É simples. Quando olhamos para Jesus Cristo, nós vemos nele exatamente a trajetória que precisamos fazer para chegar aonde Ele chegou. Jesus falou assim: aquele que vencer o quê? O mundo e as suas paixões, vencer a sua concupiscência, o apetite desordenado, vencer, eu lhe darei o direito de se assentar comigo em meu trono, assim como um dia eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Isso é o que vai acontecer com aqueles que de fato são igreja, com aquele que de fato é igreja, aquele que de fato, essa semana eu estava lendo uma palavra e eu até estava compartilhando com o Tito, em 2 Coríntios, 1 Coríntios, que diz assim: se é só para esta vida, se é só para esta vida que temos esperança em Cristo, nós somos os homens mais infelizes deste mundo. Por isso que tem tanto crente infeliz, porque é só para esta vida que ele tem esperança em Cristo. Ele anda desconsiderando que Jesus Cristo é vida eterna. Ele anda desconsiderando que existirá o tempo do arrebatamento, a ressurreição. Ele está preocupado só com a vida na terra. Jesus também é para a vida nessa terra, mas se é só para esta vida na terra, somos os homens mais infelizes deste mundo. Porque a bênção apodrece, a gente se esquece disso. Hoje uma bênção que o Senhor pode nos dar, pode nos alegrar muito o coração, mas amanhã ela vai apodrecer. O maná, Deus dava todo dia o maná, Deus garantiu todos os dias, mas se deixasse de um dia para o outro, apodrecia. Para quê? Para o povo entender que não era pelo maná que eles viviam, não era apenas para a esperança na terra e naquele deserto. Eles tinham que ter a sua esperança em Deus, que era um Deus eterno, poderoso, e que estaria com eles em todo o tempo, até a consumação dos séculos e por toda uma eternidade, diz a palavra. Não podemos nos esquecer, igreja. Estamos vivendo a geração que eu creio verá o arrebatamento da igreja. A nossa esperança deve estar para além das coisas da terra, para além das coisas desse mundo. Temos uma esperança, meu irmão, que o nosso Redentor vive, que por fim Ele se levantará e virá para resgatar a cada um de nós. Aqueles que nós amamos, que morreram com Ele, ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos, e nos encontraremos com Ele nos céus, é o que diz a sua palavra, para uma vida de abundância verdadeira, eterna, onde nunca mais haverá sofrimento nem dor. Paulo disse: se nós não cremos na ressurreição,
a nossa fé é vã. Pode jogá-lo no lixo. Se nós estamos nessa terra, vivendo apenas pelas coisas que falam deste tempo, a nossa fé é vã. Joga no lixo. O Espírito de Deus não está conosco, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Amando a Jesus Cristo, caminhando como Ele andou, quando nós olhamos para Ele, na sua trajetória nessa terra, a gente consegue perceber alguns passos que Ele deu. Primeiro passo a gente vê no nascimento. O nascimento de Jesus Cristo. Lucas 2 diz que Ele nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria para Ele nascer. Eu estou mais aqui porque aqui está fresquinho, viu gente? Como é que está aí para vocês? O vento aqui está bem, aqui está quente. Ele nasceu numa manjedoura porque não havia lugar na hospedaria para Ele. Sabe o que me mostra Jesus Cristo nessa parte? A Bíblia diz que Ele era rei, poderoso, Ele se dispôs à sua glória, Ele era Deus, diz Filipenses 2, mas não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a se tornar como um de nós. Sabe o que eu vejo? Para nós vivermos o desígnio de Deus em 2015 na nossa vida, primeira coisa é a humildade. Quebrar o orgulho. Ter um coração de fato humilde. Um coração que se dispõe de si mesmo. O que nos dá orgulho? O que nos faz achar que somos melhores do que os outros? Um diploma universitário? Um negócio que está prosperando? Alguma coisa que em nós nos enche de um orgulho narcisista, egocêntrico, que nos faz, meu irmão, perder o desígnio de Deus, porque para nascer o desígnio de Deus em nós, a primeira coisa que devemos fazer para vivermos a herança de Deus nessa terra é termos um coração contrito e quebrantado, um coração que se humilha na presença de Deus. Jesus Cristo falou em Mateus 5, bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra é para os humildes. Jesus deu o exemplo quando Ele se dispôs à sua glória, se dispôs do seu poder, e se fez como um de nós, sendo humilde, diz a palavra do Senhor. 2015, que seja um ano que a gente reconheça mais o poder de Deus e menos as nossas forças. Que seja um ano onde a gente entenda o que João Batista entendeu: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, por ele e para ele são todas as coisas. E isso não está em simples palavras ditas, mas num coração, porque a palavra do Senhor diz que o seu Espírito é a lâmpada que sonda. Quando estamos dormindo, o Senhor está sondando os nossos corações. Humildade, quebra desse orgulho bobo que nós temos, preocupados com o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar. Não vivemos o desígnio de Deus, porque para viver o desígnio de Deus tem o negar-se e tem o tomar a cruz. Sabe o que é cruz? É vergonha, é desprezo, é humilhação, é rejeição. Às vezes não vivemos o desígnio de Deus porque estamos preocupados se vão falar alguma coisa da gente. Agora está na igreja, agora está pregando, agora está fazendo isso, está fazendo aquilo. Às vezes é dentro de casa, às vezes é na família, às vezes é nas amizades. E não vivemos o desígnio de Deus, porque tudo isso mostra um coração orgulhoso. Jesus Cristo, Ele veio e se dispôs de tudo isso, nascendo numa manjedoura e mostrando que é o humilde que herda todas as coisas. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores por causa da sua humildade. A palavra humildade vem de humus, terra. Sabe quem é aquele que é humilde? Aquele que, apesar de saber que chegou em algum lugar, ele nunca se esquece que ele é pó. Que do pó ele veio, ao pó ele retornará. E ele só tem vida no seu corpo, porque o Espírito de Deus está dentro dele, como um sopro que, se o Senhor tirar, ele passa a ser poeira novamente. Quanta gente, meu irmão, que por causa do orgulho não está vivendo os desígnios de Deus. Não tem nada a ver com condição. Às vezes está orando: Senhor, abra a porta, Senhor, me dá o recurso, Senhor. E tudo
tudo isso para Deus é nada. Deus pode fazer assim. Só que Deus olha e Ele vê um coração orgulhoso ainda. Se eu der, ninguém suporta. Se eu fizer, ninguém mais atura. Se eu proporcionar, ele explode. 2015 será o ano do desígnio de Deus na nossa vida, se a nossa bola, meu irmão, der aquela murchadinha. Se nós esvaziarmos um pouco o nosso ego para que o Espírito Santo possa encher a nossa vida. O segundo passo que Jesus deu foi o passo na sua infância, importantíssimo. A Bíblia Sagrada diz em Lucas 2 que Jesus ia crescendo e se fortalecendo em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. Depois do novo nascimento, meu irmão, começa a fase da infância. E Pedro chega a nos chamar de recém-nascidos, crianças. Paulo nos chama. Quando nós nascemos de novo, nos dispomos do nosso orgulho, do nosso conhecimento, da nossa autossuficiência, e nascemos, deixamos Cristo habitar em nós, nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, o que nós nos tornamos? Crianças. E o que criança precisa para crescer, meu irmão? Primeira coisa, alimento. Muitos não estão vivendo o desígnio de Deus na sua vida porque não estão buscando o alimento. Um alimento saudável que faz crescermos com saúde. Esse alimento se chama Palavra de Deus. Esse alimento se chama congregação. Esse alimento se chama fazer parte do corpo de Cristo, onde a palavra do Senhor diz: cresce ajustado. Somos membros de um corpo, precisamos estar integrados nesse corpo, nos alimentando da palavra de Deus, e ela vai nos fazer crescer e crescer. Jesus ia crescendo a cada dia. 2015, que seja um ano onde a igreja não seja simplesmente um ritual de vir num domingo à noite e nada mais do que isso, mas seja um lugar onde você ame estar, seja um lugar onde você ame servir, seja um lugar onde você ame conhecer novas pessoas, seja um lugar onde você ame ouvir a palavra de Deus e compartilhar sobre ela. A Bíblia diz que Jesus amava. Aos 12 anos de idade ele estava no templo, todo mundo foi embora e ele ficou lá porque ele amava ouvir e falar sobre a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus acima de todas as coisas e você vai começar a viver os desígnios de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Ame. Alguns, meu irmão, estão no berçário da igreja. A igreja é um grande hospital de almas, e nesse hospital existe o berçário. Esse berçário estão aqueles bebês que precisam se alimentar para crescer, mas não conseguem se alimentar sozinhos. Se deixarmos sozinho, a palavra do Senhor diz que a criança entregue a si mesma, ela envergonha os seus pais, e que a disciplina protege a criança, livra a criança da morte. Isso significa que toda criança até uma certa idade, chega um tempo, como Jesus aos 12 anos, já conseguia entender sozinho o seu propósito. Ainda era menino, precisava aprender muito, mas já entendia qual era o seu propósito, sabia colocar a comida na boca sozinho. Mas existe dentro da igreja um número grande de recém-nascidos que precisam ser alimentados, porque senão eles vão passar fome dentro da igreja. Muitos morrem de fome dentro da igreja. Aqueles que aqui estão, que já são maiores, nós não podemos nos esquecer disso, meu irmão. 2015 é um ano de nós alimentarmos aqueles que precisam do leite espiritual. Isso é o cumprimento do desígnio de Deus na nossa vida. Levarmos o leite espiritual para aqueles que precisam. Certa vez um pregador falou que nós somos ótimos obstetras, mas somos péssimos pediatras. Fazemos um apelo aqui e sempre alguém aceita Jesus. E depois disso, para onde essa pessoa vai? Como essa pessoa vai se alimentar? Que 2015 seja um ano da igreja ser igreja de verdade, abraçando, cuidando, alimentando
servindo, e todas as demais coisas, diz a palavra do Senhor, vos serão acrescentadas. Isso é reino, isso é justiça. A última parte aqui, eu separei 3 passos para nós terminarmos. A última parte é a parte da maturidade. Chega um tempo em que vem a maturidade espiritual. Todo cristão, por isso que eu digo, 2015 talvez seja um ano para você ter que, não é igual para todo mundo, talvez em 2015 você vai nascer de novo. Talvez hoje você nasça de novo. Talvez hoje você diga, eu quero Jesus na minha vida. Talvez o ano 2015 seja um ano para você passar do recém-nascido para a criança. Quem sabe seja um ano de aprendizado, de crescimento espiritual. Se alimente, busque a vontade da palavra, busque a verdade da palavra, busque o conhecimento da palavra, e você vai ver que você vai chegar em 2016 maior, mais forte, em graça, em sabedoria, em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Crescimento. Mas alguns já estão na fase da maturidade. Sabe qual é essa fase? É a fase onde Deus estabelece o seu ministério, o ministério que Ele tem para você. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que há diferentes, que Deus chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Alguns Deus dá uma função dessas 5, alguns Deus dá 2, outras 3, alguns as 5. Eu não sei quantas funções o Senhor vai estabelecer. Isso vai depender de como você vai crescer se alimentando. Isso vai depender de quanto você vai dedicar para a sua saúde espiritual. Mas eu sei que eu estou diante de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou você é um apóstolo, ou você é um profeta, ou você é um evangelista, ou você é um profeta, ou você é um mestre, ou você é um pastor, ou você é tudo isso numa pessoa só. Isso vem quando a maturidade nos alcança. E sabe quando é que a maturidade nos alcança? Quando nós reconhecemos aqueles que são antes de nós. O conhecimento traz o orgulho. E alguns não estão vivendo o desígnio de Deus para a sua vida, porque o conhecimento que tem, o caminhar que já trilhou, o conhecimento que tem da igreja e das coisas no reino de Deus, lhe torna às vezes também orgulhoso. O orgulho também vem com conhecimento. E esse orgulho faz com que a gente pense muitas vezes que Deus fala só conosco. Faz com que a gente pense muitas vezes que Deus está só na nossa vida. Quem nunca, que já viveu experiências com Deus, pode dizer que em algum momento da sua vida não achou ser o único dono da razão diante de outros que também estão caminhando conosco? Jesus Cristo, Ele mostra isso muito claro quando Ele vai a João Batista. João Batista era aquele que antes de Jesus havia preparado o caminho. Jesus era rei, Jesus ia muito mais longe, Jesus ia fazer grandes coisas, coisas maiores do que João fez. Contudo, a Bíblia diz que Jesus Cristo vai a João, para João lhe batizar. E quando Jesus chega diante de João, João chega a dizer: eu preciso ser batizado por ti, você vem para ser batizado por mim? Jesus diz a ele assim: João, deixa assim, porque convém que assim seja feito. Sabe o que Jesus estava fazendo? Reconhecendo aquele que veio antes dele. Lá em Atos capítulo 13, quando Paulo vai para a sua viagem missionária, Paulo ia se transformar no apóstolo dos gentios. E a Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia mestres e profetas. Paulo ia além deles. Só que a palavra do Senhor diz que antes deles irem, o Espírito Santo de Deus veio àquele povo que estava ali orando e disse: separem-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho para eles. Muitos, meu irmão, ainda não estão vivendo o desígnio de Deus para a sua vida, porque tem maturidade espiritual, mas ainda não tem uma cobertura espiritual.
ainda não tem um reconhecimento de que nós não vamos a lugar nenhum se o Senhor não nos enviar através de pessoas. Eu estou pregando aqui para gente que vai nascer de novo. Eu estou pregando aqui para gente que vai crescer na graça e no conhecimento. Mas eu também sei que eu estou pregando para gente que em 2015 vai decolar na sua área ministerial. Deus vai lhe levar a fazer e exercer o propósito dele, escolhendo você para ser um enviado aonde o Senhor quer que você vá, para que seja um evangelista onde quer que você vá, para que seja um pastor aonde quer que você vá, para que seja um profeta na sua geração. Deus vai fazer isso chamando pessoas para impor as mãos sobre você e dizer: vai. Essa foi a maior dificuldade que eu passei, porque Deus começou a fazer tudo na minha vida, só que eu não tinha alguém que impusesse as mãos sobre mim, alguém que cuidasse, alguém que me desenvolvesse ministerialmente. E era a oração que eu fiz, foi a oração que eu fiz por quase um ano, até que o Senhor deu na minha vida um pastor para mim, porque como pastor eu também preciso ser apacentado. Quando Deus estabeleceu um pastor na minha vida, sabe o que aconteceu? Deslanchei ministerialmente. As coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a avançar. É isso que Deus quer para você também, em nome de Jesus. Cresça na graça, cresça no conhecimento, reconheça a autoridade daqueles que são colocados como autoridade, não só dentro de ministério, mas em todos os lugares. Às vezes reconhecemos o pastor como autoridade dentro da igreja, mas não reconhecemos a autoridade do agente de trânsito. Temos um aqui, cadê ele? O Dinho, está lá atrás. O Dinho é agente do Codetran. Vai lá e pergunta para ele quantas vezes por dia ele é desonrado na sua autoridade com a sua farda. Sabe o que é pior? Muitos são crentes que fazem isso, e aí depois não entendem por que Deus não lhe dá autoridade, por que Deus ainda não enviou, por que Deus ainda não estabeleceu. Porque aquilo que nós não respeitamos, nós não recebemos. Aquilo que nós não honramos, não vem sobre nós. Quando nós honramos a autoridade que Deus constitui sobre nós, quando honramos aqueles que Deus estabeleceu na nossa vida, governos, a Bíblia diz: orem. Devemos orar pelo prefeito, devemos orar pelos vereadores, devemos orar pelo governador, devemos orar pelo presidente, devemos honrar por todas as autoridades constituídas na nossa vida, até pelo síndico. Já orou pelo síndico hoje? Seu prédio? Aquele chato que não deixa você fazer nada? É uma autoridade constituída e ponto final. Quando respeitarmos isso, Deus começa a derramar a sua autoridade sobre a nossa vida, e de fato o propósito de Deus começará a ser estabelecido em nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Nós vamos adorar ao Senhor e eu quero orar com você. Você que de alguma forma Deus falou com você. Eu não sei em que ponto, se no início, no meio ou no fim, mas em algum momento você diz: essa palavra falou comigo. Não é a palavra do pastor, é o Espírito Santo de Deus nos convencendo, nos ensinando. Talvez hoje você queira tomar a atitude de dizer: Senhor, eu quero abrir mão do meu orgulho, quero abrir mão do meu conhecimento, quero abrir mão da minha forma de pensar, e quero hoje, Senhor, que o Senhor seja governo. Quero hoje me sujeitar à Tua palavra, e somente a Tua palavra. Talvez hoje você chegou aqui passando fome, e a palavra de Deus está te alimentando. O crescimento espiritual que vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. E você está se sentindo mais forte, mais alimentado, e você diz: Senhor, muito obrigado, Pai, eu quero continuar me alimentando deste pão vivo, eu quero continuar bebendo dessa água. Talvez por muito tempo, meu irmão, você esteja sofrendo, porque você já conhece muita coisa sobre o reino de Deus, já cresceu, já experimentou, já viu, está ardendo dentro de você o desejo de
exercer o seu ministério, mas ainda Deus não te deu o ministério. Talvez hoje você entendeu o Senhor. Eu estou entendendo algumas coisas sobre chamado ministerial, vida ministerial. Se Deus falou com você, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir à frente. E nós vamos orar. Vamos estabelecer sobre a sua vida o ano do desígnio do Senhor, 2015. Um ano de grandes coisas, de poder e de mover do Espírito de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. És nosso Pai eterno, o que tudo criou, poderoso. Foi pelo Espírito que o Verbo se encarnou, Jesus o Cristo. Crê em nosso Deus o Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio, que ao lar nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode adorar ao Senhor. Juiz e advogado, sofreu ali na cruz, sou justificado. Desceu até as trevas, em glória ressurgiu, pra sempre reinará. Seu Filho que é Jesus, creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio, e ao lar nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Estenda suas mãos aos céus em rendição ao Senhor Jesus Cristo. Amado Espírito Santo de Deus, é um ano, Deus, que se aproxima de 2015, Pai, onde nós cremos, Pai, pela palavra que foi liberada, profetizada neste lugar, Deus, com a autoridade que há, Jesus, no Teu nome. Não é no nome de homens, não é na força do homem, mas é no nome do Senhor Jesus Cristo, a qual cantamos que cremos em Deus, cremos no Espírito Santo, cremos no poder, cremos, Senhor, que tudo aconteceu pelo poder da palavra, e por isso hoje foi liberada a palavra, Pai, que 2015 será o ano do desígnio do Senhor sobre as nossas vidas, para a nossa vida. Para isso acontecer, Senhor, para alguns é necessário nascer, para alguns é necessário quebrantar o seu coração, reconhecer a sua natureza humana, reconhecer as suas limitações, abrir mão do orgulho. É necessário para alguns de nós, Senhor, reconhecer a Tua soberania e o Teu poder. Pai, nessa noite nós nos dobramos a Ti, Senhor. Reconhecemos, Senhor Jesus, o Teu poder, reconhecemos a Tua palavra, declaramos que a ela, Senhor, seremos obedientes, fiéis. Senhor Jesus, queremos seguir os Teus passos, queremos andar, Senhor, como o Senhor anda, irmos, Senhor, para onde o Senhor está indo,
Deus, como é difícil, Pai, negar a própria carne, mas é possível não pela força humana, mas pela graça que há no sangue de Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus, a graça que há no poder do Espírito Santo. Senhor, nós não podemos, mas o Deus que está em nós nos faz poder. Senhor Jesus, entra no coração. Espírito de Deus, entra no coração de cada um de nós. Nos dá a força, Senhor, a alegria que nos fortalece. Espírito Santo de Deus, estabelece a tua vontade, Jesus, o teu desígnio, Pai, o teu propósito, Senhor. Estabelece em nossos corações, Pai. Abrimos mão, Senhor, neste momento, daquilo que achamos, pensamos, para que sejam estabelecidos os teus pensamentos em nós. Alguns de nós aqui, Senhor, precisamos crescer, precisamos avançar. A tua palavra diz que com relação ao mal, devemos, Pai, ser crianças, manter o coração puro, mas em relação ao reino de Deus, devemos deixar de ser meninos espirituais e buscar o crescimento, buscar avançar. As velhas intrigas, as velhas manias, os maus hábitos, aquilo que já deveria ter sido vencido, e ainda permitimos que inflame o nosso coração, porque não nos tomamos posse do escudo da fé que nos protege dos dardos inflamados. Senhor, nos ajuda a crescer, Pai, sustentados, Senhor, pela tua palavra. Essa noite, Senhor, nós queremos sair daqui, Pai, crescendo em estatura, em graça, em conhecimento, no teu reino, Pai, pela tua palavra, Senhor, para a tua glória, Jesus, para o teu poder, Senhor. Nos leve, Senhor, à estatura de varão perfeito, como diz a tua palavra. Enquanto não chegarmos lá, Pai, não desistiremos de nos alimentar dia após dia da tua palavra, amando a tua obra, amando o teu reino, amando as pessoas, Senhor, amando aqueles próximos como a nós mesmos, deixando de nos morder, Senhor, de nos devorarmos, Pai, nos destruindo mutuamente, Senhor, dentro de casa muitas vezes, o pai com o filho, a mãe com o filho, o pai com a esposa com o marido. Declaramos, Senhor, que em 2015, pela fé, nós profetizamos, Senhor, que a partir de hoje, o ano que virá, nós não passaremos plantando as mesmas sementes malignas, mas plantaremos uma nova semente, uma semente de paz, de amor, de bondade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. Os frutos do Espírito nascerão sobre a tua igreja. Declaramos isso em nome de Jesus. Nos dá maturidade, Senhor, maturidade espiritual, Pai, maturidade, Senhor, de reconhecer a tua voz em nós e na vida do outro para atender a nós. Reconhecer, Deus, que o Senhor, apesar de não precisar de homens, o Senhor conta e faz tudo através dos homens. O Senhor levanta homens, Pai, e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus para falar conosco, para nos ensinar, para nos mostrar direção, para nos ensinar o caminho. O Senhor levanta, Deus, governos, Senhor, que são instrumentos na tua mão, diz a tua palavra.
para exercer a justiça de acordo com a tua vontade. Quantas vezes, Senhor, amaldiçoamos, Pai. Quantas vezes, Senhor, desprezamos e desonramos. Pai, abençoa a nossa nação. Senhor, abençoa, Senhor, os nossos governos. Senhor, abençoa, Deus, toda a autoridade constituída sobre a nossa vida. Abençoa os nossos pais. Abençoa, Senhor. Pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que desonramos toda a autoridade constituída sobre a nossa vida. Estabelece, Senhor, o teu propósito em nós. Queremos receber, Pai, do poder que o Senhor prometeu pelo teu Espírito Santo que receberíamos. Reconhecemos, Pai, e te pedimos perdão. Estabeleça, Senhor, o teu desígnio. Estabeleça, Senhor, o teu poder. Estabeleça, Senhor, a tua vontade. Estabeleça, Senhor, o teu reino. Estabeleça, Senhor,